De um lado, um Santa Cruz tentando a sobrevivência na competição. Do outro, Fortaleza brigando pela primeira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Veja tudo o que esperar desse confronto válido pela primeira fase, última rodada da primeira fase do Regional. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer um pré-jogo de Santa Cruz e Fortaleza, jogo válido pela última rodada da primeira fase do Regional da Copa do Nordeste. Vai acontecer às 21h30 no Arruda. Santa Cruz precisando de uma vitória e também contando com outros resultados que daqui a pouco eu vou especificar para avançar ali a segunda fase, no caso as quartas de final da Copa do Nordeste, contra um Fortaleza que já está qualificado e precisa de uma vitória, na verdade depende de uma vitória e de um tropeço do Sport para pegar a liderança do Grupo A. Já trazendo algumas informações, é um Santa Cruz que não vai contar com o Marcos Vinícius, que foi expulso contra o Sport num jogo da quarta rodada da Copa do Nordeste, mas que aconteceu nesse último final de semana. O jogo terminou sendo adiado, terminou 0-0, mas teve a expulsão do Marcos Vinícius, o lateral esquerdo. E é um Fortaleza que tem algumas dúvidas. Será que vai com força máxima de fato para esse jogo aí diante do Santa Cruz, depois de uma sequência muito pesada pela pré-Libertadores? Você vai acompanhar aqui prováveis escalações, né, inclusive com os campinhos das duas equipes, com os campinhos digitais das duas equipes, trazendo essas prováveis escalações. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, ativar o sino de notificações, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Para quem não me conhece, sou João Pedro Manhã e trabalho na rede oficial, presente também aqui no YouTube, e estou com esse canal particular também. Mas bora já trazendo algumas informações, começando com a equipe da casa, começando com o Santa Cruz, que não vai ter o lateral esquerdo Marcos Vinícius, deve pintar ali com o Ítalo Henrique na lateral esquerda. É um Santa Cruz que vem de um início de ano muito conturbado, um Santa Cruz que não consegue engrenar sob o comando do Ranieri. Na Copa do Nordeste ocupa a quinta colocação e precisa de uma vitória e de pelo menos um empate do Náutico ou um empate do Sergipe para ultrapassar, né, uma dessas duas equipes, ou de uma derrota do ABC para ter uma condição de ultrapassar o ABC. Né? O Santa Cruz no momento precisa aí de um desses três resultados, além da própria vitória, que eu acho que é o principal ponto. Santa Cruz conseguiu ultrapassar o Fortaleza nesse jogo. Santa Cruz é o 9º colocado do Pernambucano, teve a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o América, teve muita dificuldade, inclusive, para passar da primeira fase contra o Democrata, mas conseguiu avançar com o gol do Pipico nos últimos segundos do jogo. E nos últimos 4 confrontos que o Santa Cruz teve, vinha de 3 derrotas, perdeu para o Ferroviário pela Copa do Nordeste, pelo Sport, pelo Pernambucano e pelo América pela Copa do Brasil, terminou empatando com o próprio Sport nesse último final de semana pela Copa do Nordeste. 0-0, num jogo onde o Santa Cruz teve boa parte do segundo tempo com 1 a menos. Contou com alguns milagres do Michael ali na meta. Teve o Marcos Vinícius expulso, tomou o segundo cartão amarelo no iniciozinho ali da segunda etapa. Santa Cruz terminou com 1 a menos. Mas vamos já trazendo aqui uma provável escalação do Santa Cruz, que deve ir com o Michael mais uma vez no gol, o principal destaque do Santa Cruz nesse início de temporada. Tem ali na lateral direita o Jefferson Feijão, que comete alguns erros na saída de jogo, inclusive é um ponto bem frágil justamente na construção das jogadas. Ele não apoia muito bem e erra algumas bolas comprometedoras, inclusive. No jogo contra o Sport, 2 grandes chances do Sport saíram a partir de erros de início de jogada com o Jefferson Feijão. Dupla de zaga com o Ítalo Melo e o alemão, experiente alemão, inclusive capitão da equipe pernambucana. Na lateral esquerda deve contar com o Ítalo Henrique, a substituição natural sem a presença do Marcos Vinícius, que vinha sendo um jogador um tanto quanto importante nessa lateral esquerda. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas partindo para o meio de campo, Anderson Paulista e o Arthur. Anderson Paulista, um cara que tenta construir um pouco mais, que tenta engrenar esse meio de campo do Santa Cruz, só que é um meio de campo que não funciona tão bem, porque quem está mais à frente, o G2, a bola não conecta para ele, a bola não chega muito no G2
muitas vezes escondido ali entre a linha dos volantes e dos zagueiros, mas também por uma deficiência dessa construção do Santa Cruz. A bola não vem chegando para ele, G2 vem sendo muito mais importante numa bola parada, num escanteio, numa falta. O outro jogador que pode ser considerado como um atacante, mas muitas vezes atua muito mais no meio de campo, é o Chiquinho, né? Em algumas prováveis ele vai ser considerado um ponta direito, mas coloca ele um pouco mais recuado para o meio de campo e também é um problema. O Santa Cruz não consegue encontrar esse lado direito com o Chiquinho. Pode-se afirmar que é um problema do Jefferson Feijão, que não consegue apoiar nesse corredor direito, e aí tá a importância do outro lado, a importância do Marcos Vinícius, que não vai jogar nesse confronto. Ele vinha dando um suporte ao Lucas da Silva, que é o ponta esquerda do Santa Cruz, que esse corredor esquerdo do Santa Cruz, de fato, era um corredor que vinha sendo um pouco mais efetivo, um pouco mais agressivo, por mais que não tenha tanta qualidade com o Lucas da Silva lá na frente. Mas era um ponto onde vinha sendo mais utilizado, Lucas da Silva puxando para um contra um na velocidade, finalizando de fora da área, puxando para a perna direita e finalizando, né? Centralizando as jogadas e finalizando. O outro homem da frente é o Pipico, só que assim como a bola não chega ao G2 muitas vezes, e ao Chiquinho também, muitas vezes a bola não chega ao pé do Pipico em confrontos um pouco mais acirrados, um pouco mais duros, como deve ser esse jogo contra o Fortaleza. Então tá aí a provável escalação do Santa Cruz, que é um time que tem muita fragilidade defensiva, joga sem a bola num 4-4-2, né, deixando o Pipico e o G2 muitas vezes à frente, ou o Pipico e o Chiquinho muitas vezes ali na primeira linha de marcação, e deixando ali outras duas linhas de 4 homens um pouco mais recuadas. O Jefferson Feijão é de fato um dos pontos mais frágeis dessa linha defensiva. Do outro lado, o Ítalo, apesar de não apoiar tanto o Ítalo Henrique, mas é um cara que defensivamente não costuma comprometer tanto, e o principal destaque do Santa Cruz nesse início de ano vem sendo o goleiro Michael. Olhando para o Fortaleza que vem de uma sequência muito dura nesse início de ano, né? Vem aí com competições com pré-libertadores, um Fortaleza que pode mesclar bastante essa equipe no confronto contra o Santa Cruz. Fortaleza que precisa de uma vitória para superar o Sport, só que o Sport vai jogar contra o CSA. O confronto vai ser no Rei Pelé em Maceió, só que é um Sport muito forte, um Sport que está numa sequência muito interessante, apesar do empate no último final de semana, contra um CSA que não tem mais nenhuma pretensão pela Copa do Nordeste. Então é uma tendência de, mesmo com a vitória do Fortaleza, o Sport chegue à frente nessa primeira fase do Grupo A. Eu fiz um outro vídeo explicando, né, como é que é a configuração, tudo que qual os cálculos aí que torcedores de determinadas equipes podem ter para avançar, né, para os clubes avançarem à segunda fase, ou pelo menos o Grupo A, que já tem os 4 definidos. Você pode observar no vídeo o que, por exemplo, o CRB, que no momento é o 4º colocado, pode fazer para alcançar ali uma posição melhor que na segunda fase, no caso nas quartas, é muito importante porque define o mando de campo, né? Os 2 melhores colocados do Grupo A e os 2 melhores colocados do Grupo B vão receber os confrontos. Mas vindo para a análise do Fortaleza, e aí você já acompanha um campinho de provável escalação do Fortaleza, que deve ter aí o Fernando Miguel no gol, o Brits na lateral direita. É uma equipe um pouco, bem mesclada na verdade, né, com alguns nomes que não são de força máxima, mas tendo o Benevenuto, um zagueiro muito importante nessa linha defensiva, até na equipe titular mesmo. O outro zagueiro que seria utilizado vem aí o Ceballos, e do lado esquerdo o Bruno Pacheco na lateral. Meio de campo, coloquei algumas possibilidades, né? Coloquei o Sacha e também o Hércules, mas tendo a possibilidade no outro lado, no outro volante, o José Wilson ou o Caio Alexandre. O Caio Alexandre e o Hércules seriam a força máxima desse meio de campo como os 2 volantes do Fortaleza. Um pouco mais à frente, o Caleb pelo lado esquerdo, o Pikachu pelo lado direito, o Pochettino podendo fazer a função ali, podendo ocupar o lugar do Pikachu. Coloquei algumas possibilidades. Do outro lado também coloquei a possibilidade de um Lucas Crispim entrando, né, nesse time titular, seria a força máxima. A diferença ali do Pikachu, por exemplo, do lado direito, é que o Pikachu busca mais a profundidade, o Pochettino já centraliza um pouco mais, o Crispim tem o poder também de tanto buscar o lado como também centralizar. O Caleb já é um pouco mais de aceleração, já é um pouco mais de buscar o fundo. E
os dois homens de frente, o Silvio Romero e o Lucero, mas com a possibilidade de, utilizando força máxima, ser um Thiago Galhardo e Lucero. Então é essa a provável escalação do Fortaleza. Os últimos 3 confrontos entre Fortaleza e Santa Cruz foram 2 vitórias do Fortaleza e 1 vitória do Santa Cruz. Foi o último confronto, foi uma vitória de Santa Cruz por 1-0 pela Copa do Nordeste. Mas é essa a minha análise, eu queria que você deixasse aqui o seu comentário. Na minha visão, é um Fortaleza favoritíssimo para o confronto, favoritíssimo para ganhar o jogo, mas é um Santa Cruz que mostrou no último jogo contra o Sport que pode segurar um resultado, pode segurar, quem sabe, um empate, mas vejo um Fortaleza que de fato é muito favorito, Fortaleza que vem de um baque na pré-Libertadores, mas é muito favorito para esse confronto diante da equipe do Santa Cruz. Queria que você comentasse aqui o que você achou desse pré-jogo, também o que você espera para o confronto entre Santa Cruz e Fortaleza nessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Lembrando que tem um vídeo explicando trazendo todos os outros confrontos dessa fase, inclusive com palpites, e também o que cada equipe pode fazer, onde cada equipe pode chegar nessa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Novamente pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, ativar o sino de notificações também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.